Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou o último relatório com as exportações de carne de frango. O crescimento foi de 23,2% em novembro. As exportações de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 465.100 toneladas em novembro, número que supera em 23,2% o saldo registrado no mesmo período do ano anterior, que era de 377.400 toneladas. Os dados foram divulgados pela ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Em receita, a alta é ainda mais expressiva, chegando a 32,1%, com 893.400.000 registrados em novembro. Mas melhor resultado ainda também não no mesmo percentual, as exportações do ano que confirmam as previsões da BCPA de crescimento. Crescemos até aqui 3,7% no volume exportado, com 4.845.000 toneladas, um número bastante expressivo e que vai confirmar as previsões da BPA para o final do ano. Entre os principais destinos estão a China, que importou 46.300 toneladas somente no mês de novembro, 17% a mais que em novembro do ano passado. Em seguida estão Japão, Emirados Árabes Unidos, México, Arábia Saudita, África do Sul e União Europeia. Segundo a BPA, as exportações de carne acumularam altas consecutivas e devem confirmar as previsões positivas do setor para 2024. Esse período de janeiro a outubro, os destaques foram o México, Chile, Kuwait, Catar, Líbia e Iraque, entre outros países. Mais importante que, apesar da diminuição e da manutenção das importações pela China, o Brasil consegue crescer um volume bastante importante, 3,7%, e confirma a sua posição de maior exportador global, pronto para auxiliar a segurança alimentar mundial. O Paraná segue como principal exportador de carne de frango do Brasil, com 182.100 toneladas embarcadas em novembro, crescimento de 26% em relação a novembro do ano passado. Na sequência vem Santa Catarina, com 105.200 toneladas, Rio Grande do Sul, com 65.100 toneladas, São Paulo, com 27.500 toneladas e Goiás, com 18.200 toneladas. Todos os estados produtores apresentaram crescimento nos embarques. Os preços do algodão estão em alta. Na parcial, o índice já chega a 13,5%. Atentos à valorização do dólar, os vendedores de algodão em pluma seguem firmes. Com isso, os preços têm subido com mais força no início do mês. Com estoques para dezembro, agentes das indústrias sinalizam compras apenas no início de 2025. Atenção também às negociações para exportação com o atual patamar do dólar. O indicador CPEA-ESALQ, com pagamento em 8 dias, iniciou esta semana a pouco mais de R$ 4,00 a libra-peso. O maior valor desde 15 de março de 2024, uma alta de 13,5% na parcial de novembro. Vamos acompanhar agora as cotações de 2 itens básicos na mesa dos brasileiros. O arroz segue com preços estáveis, enquanto o valor do café continua aquecido. Os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul estão mais estáveis nos últimos dias, de acordo com pesquisas do CPEA. Os agentes estão atentos à valorização cambial e também aos leilões de opção de vendas do governo, que tem apresentado demanda fraca. Dados do SECEX apontam que, quanto às transações externas, as compras brasileiras de arroz em casca tiveram uma queda de 38,1% em novembro, totalizando 74.760 toneladas. As exportações também caíram quase 9% no comparativo mensal, com 111.790 toneladas. Esse foi o menor volume embarcado desde junho deste ano. Já o café segue com os preços em alta.
Com isso, o poder de compra dos cafeicultores, em comparação aos insumos, vem crescendo ao longo do ano. De acordo com levantamentos do CPEA, em relação à ureia, o produtor do sul de Minas, por exemplo, precisa de aproximadamente 1,59 saca de café arábica do tipo 6 para adquirir 1 tonelada do insumo na parcial de dezembro. Os estoques mundiais estão com volumes baixos por conta da oferta pressionada. Já a demanda global continua firme, mesmo com os valores do café elevados para o consumidor. A CNA projeta um crescimento de até 5% no PIB do agronegócio em 2025. Política fiscal, câmbio, inflação e taxa Selic, porém, podem ser desafios para os produtores brasileiros. O aumento da produção agrícola, com destaque para os grãos, o crescimento da indústria de insumos e da agroindústria exportadora devem impulsionar o PIB do agronegócio em 2025. A Confederação da Agricultura e Pecuária projeta um crescimento de até 5% no próximo ano. No entanto, cenários internos e externos podem ser desafiadores. Os produtores rurais brasileiros terão que enfrentar a política fiscal, o câmbio, a inflação e a taxa Selic. Para a entidade, a valorização do dólar traz pontos positivos e negativos para o setor. A moeda favorece as negociações antecipadas de commodities, mas pressiona os custos dos insumos, em boa parte importados. No mercado externo, a conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia e o destaque para a lei antidesmatamento devem dificultar a expansão das exportações brasileiras, de acordo com a entidade. No Brasil, a inflação continua sendo uma preocupação, mesmo com uma possível desaceleração nos preços dos alimentos. Para a CNA, a pecuária enfrentará desafios. Apesar de um crescimento de 1,5% na produção de leite, a produção de carne bovina está projetada para registrar uma queda de 3,3%, refletindo a virada do ciclo pecuário. Ainda de acordo com projeções da CNA, o valor bruto da produção VPP deste ano está estimado em 1,34 trilhão de reais, o que representa um leve aumento de 0,3% em relação ao ano passado. Para 2025, a expectativa é de um crescimento de 7,4% em relação a 2024, com a previsão de um VBP de 1,43 trilhão de reais. A produção de Tifton, forrageira usada para fazer feno para alimentação animal, está se mostrando uma atividade lucrativa e com alta demanda de mercado. Para uma alimentação saudável e bom rendimento dos cavalos e do gado, o feno é a melhor opção e hoje tem se mostrado uma cultura lucrativa. Em Nhandeara, um produtor rural tem 2,5 hectares de Tifton plantados. A cultura é uma variedade de capim para manejo do gado e equinos. A gente começou o primeiro ano e a gente fez 1.000 bandejas, bem devagarzinho. No segundo ano a gente já fez 5.000. No ano passado a gente fez 10.000, graças a Deus vendemos tudo. Esse ano a gente vai terminar agora com 20.000 bandejas. O consumo começou agora, que a chuva nossa atrasou. Então o consumo nosso começou agora em novembro, dezembro e vai até março. A gente espera vender tudo, né? O Tifton é um cruzamento entre o capim bermuda e uma espécie africana. Outros produtores rurais procuraram o Victor para a compra do Tifton. Ele decidiu aprimorar os conhecimentos e montar as mudas para a venda. Assim, o comprador planta a forrageira na sua propriedade e garante a alimentação do animal. Eu tive que fazer tudo do começo. Eu mesmo fazendo, cortando, sabendo quanto tempo eu demorava para fazer uma bandeja, para mim depois poder contratar a turma para trabalhar, entendeu? Para mim saber quanto tempo eu demoraria para formar, quantas pessoas eu ia precisar. Então foi tudo a gente fazendo teste aí, quanto tempo, cronometrando, quanto tempo demorava para fazer uma bandeja, entendeu? Para saber qual a necessidade ia ser do pessoal. Aí depois disso a gente teve a necessidade de saber quais adubos usar, que não tem pesquisa sobre isso. Se você pesquisar na internet não tem um professor, não tem um nada que fale certinho que você precisa de adubação, que você precisa de quantidade de água, não tem nada. Então aí a gente montamos um viveiro, aí a gente viu a necessidade, porque o viveiro ele tinha caído, então a água não parava nele. A gente viu a necessidade de fazer uma área
plana, fizemos a terraplanagem dela, para quê? Para a água não escorrer mais, para a água ficar ali, para a gente gastar menos com irrigação. O agrônomo planta o Tifton de maio a dezembro. A partir de novembro começa a colheita das ramas. Após isso, é feito o corte do ramo para a extração das mudas. Depois, elas seguem para o berçário. Todos os meses, 4.000 bandejas de mudas de Tifton são produzidas. Elas primeiro passam por um corte que é realizado manualmente. Depois, vêm aqui para o berçário, recebem adubação e irrigação. Após 2 meses, as mudas estão prontas para a venda. A maior parte da produção de mudas é vendida no estado de São Paulo, Mato Grosso e Brasília. O produtor explica que a Tifton 85 é usada na produção de feno para a nutrição animal, já que tem vários benefícios. Entre eles, a resistência à seca, muito característica da região noroeste, e alto valor nutritivo para os animais. Às vezes planta lá só para soltar o cavalo, às vezes o cara planta para manter um gado, às vezes o pessoal do leite gosta muito, porque ela é muito proteica, então o pessoal do leite gosta muito dela, então alguns formam, hoje mesmo o pessoal que veio buscar aqui hoje é a parte de leite, então ele vai formar mais uma área para poder pôr os bezerros novinhos, porque o capim mais mole. Victor vende mudas de Tifton e até feno para estiaras, que também fica em Andeara. Todos os cavalos se alimentam de feno e ração. A forrageira é rica em proteínas e favorece o ganho de peso dos animais, principalmente os cavalos quarto de milha. É o feno e a ração, só. Mas outra coisa não, é só isso. E a saúde deles muito boa? 100%, sempre. Veterinário sempre, né? Vendo, olhando. O Brasil tem um mercado crescente para o Tifton, mas para bons resultados é necessário o manejo adequado da cultura e o controle de pragas e doenças. A agricultura de precisão cada vez mais ajuda o produtor na tomada de decisões no campo. E um livro publicado pela Embrapa pode ser um divisor de águas na pecuária e em sistemas integrados. Um livro com 600 páginas, 90 capítulos distribuídos em 5 seções, cerca de 300 autores de 20 instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, acabou de ser lançado pela Embrapa. A obra fecha a trilogia da Rede de Agricultura de Precisão e está disponível online e gratuitamente. O tema já é discutido há tempos e auxilia o produtor na tomada de decisões. É um processo de gestão da lavoura, gestão da variabilidade espacial. Esse processo, quando você coloca para o agricultor, ele pode ser utilizado também para pequenos, médios produtores. Esse conceito você pode utilizar em qualquer cultura, inclusive perenes e animais. Essa edição reúne resultados alcançados em pesquisas desenvolvidas nas principais cadeias produtivas do agro brasileiro e em diferentes biomas nos últimos 15 anos. A obra oferece suporte a professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, produtores e prestadores de serviço do setor agrícola. O trabalho desenvolvido pela equipe enfrentou desafios, antecipou tendências, contribuiu para disseminar o conceito da agricultura de precisão e impulsionou a adoção da técnica entre produtores brasileiros que deixaram de ver a propriedade como um campo uniforme para enxergar as diferenças. A obra agora traz tudo isso sob o olhar da era digital. Esse terceiro volume, além de integrar esse novo olhar, nós estamos colocando esse novo olhar na era da transformação digital que a sociedade está vivendo. O Brasil responde por 79% do suco de laranja comercializado no mundo. De julho a setembro, o volume das exportações caiu, mas o valor aumentou. E quem chega para explicar tudo para a gente é o Biapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Biapaba, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Record News Rural. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Biapaba, para explicar para todo mundo ficar ali no mesmo pé, julho a setembro é considerado o primeiro trimestre da safra 2024-2025, né? Exatamente, são os 3 primeiros meses de exportação da safra brasileira de suco de laranja.
a gente começa ali a contar em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, esse é o primeiro retrato possível que a gente pode fazer de como estão as exportações de suco de laranja. Bom, o valor apresentou uma alta muito expressiva de 43,23%, é isso? Exatamente. O que a gente tem visto nesse ano é justamente a confirmação daquela regrinha que todo mundo conhece da lei da oferta e da demanda. A gente passa por um período grave de restrição de oferta, é a menor safra aí nos últimos mais de 30 anos, na verdade. Ontem o Fundecitrus ele fez uma reavaliação da safra, subiu um pouquinho em relação ao que estava projetado por conta da melhora do clima, mas ainda assim é uma safra muito pequena, uma safra muito complicada. Isso altera a dinâmica da oferta global, oferta de fruta e, portanto, da oferta de suco, isso acaba impactando no preço. Então, a gente acaba exportando um volume menor, mas por um valor muito maior do que era exportado, justamente por conta dessa escassez de produto. Já que você falou do volume, né, a queda foi expressiva, 26,73%. Exatamente, é mais de 1/4 de diferença em relação ao ano passado. E isso reflete essa situação que a gente vem trazendo para vocês, já não é de hoje, né? A gente tem falado que essa safra ela tem sido muito complicada. Vamos lembrar que nesta mesma época, no ano passado, estávamos todos nós assando, né? Devido ao calor intenso, aquelas altas temperaturas, e aquilo trouxe um impacto muito negativo na formação desta safra que está sendo ainda colhida. Está indo para o finalzinho, mas ainda está sendo colhida. E isso acabou trazendo esses prejuízos grandes aí na produção, com algumas regiões do que a gente chama de cinturão citrícola, principalmente São Paulo e Minas Gerais, extremamente afetadas. Pois é, acho que vale a gente destacar aqui para quem acompanha o Record News Rural que os problemas climáticos eles acontecem ao longo de 5 safras seguidas de produção abaixo da média, ou seja, já é um problema que vem de alguns anos. Exatamente, esse é o 5º ciclo consecutivo entre safras pequenas e médias, como você bem lembrou, e isso traz uma série de efeitos negativos para o setor, né? Você tem ali a questão dessa restrição de oferta, você diminui de maneira demasiada os estoques de suco de laranja, então você acaba tendo, o setor, né, acaba tendo problema para conseguir passar esses períodos de entre safra, e isso tem um impacto muito ruim no consumo, porque à medida que o produto ele sobe muito de preço e ele acaba tendo um espaço menor nas gôndolas de supermercado, e aí obviamente a gente está falando muito aí de Estados Unidos e Europa, que são os 2 principais mercados, Europa e Estados Unidos, né, respectivamente, e isso traz para a gente consequências futuras que ainda são incertas. Então, a gente tem muito receio aí de como que essa demanda ela vai se comportar à medida que a gente tiver uma recomposição dessa oferta de fruta e, consequentemente, da oferta de suco. Inclusive, Ibiapaba, um grande evento do setor na Europa discutiu justamente esse ponto da queda no consumo, né? Exatamente, foi o Juice Summit, ele aconteceu em outubro desse ano, e foi um evento que estava lá toda a indústria de suco, enfim, do mundo inteiro, os nossos clientes, e a grande dúvida que estava no setor é como que ficaria a safra de laranja. E esse é um problema bastante complicado, viu? Porque é o seguinte, no final das contas, os nossos clientes, eles são engarrafadores de produto. O que significa isso? Que eles engarrafam o que tiver. Então, engarrafa suco de laranja, suco de maçã, suco multifrutas, água, enfim, o que der para engarrafar, eles engarrafam. Então, eles não estão casados com o setor de suco de laranja. Quem está casado com o setor de suco de laranja é só quem está nesse setor e que tem patrimônio investido. Então, no caso das indústrias, produtoras de suco, o caso de produtores de fruta. Então, um pé de laranja não vai dar outra fruta, assim como uma fábrica de suco de laranja vai fazer suco de laranja. E o que acontece é que se esse mercado ele não se sente suficientemente confiante na capacidade de abastecimento do nosso setor, ele começa a priorizar outras frutas, outros sabores. Então, foi muito importante estar neste evento e levar para este público uma mensagem de confiança, porque eles sentem também na pele os efeitos dessa queda de consumo,
dessa restrição de oferta com a queda de consumo e efeito no balanço dessas empresas. A gente tem visto aí muito problema com os nossos clientes, que eles receberam esse aumento de custo de matéria-prima que veio aqui do Brasil e, por outro lado, eles têm uma capacidade limitada de passar isso para o consumidor sob risco, ali, sob pena do produto acabar ficando na prateleira e não ser vendido. Então, eles acabam absorvendo uma boa parte aí do prejuízo que esse grande aumento de custo acaba trazendo para os nossos parceiros lá na Europa. Obviamente, a cadeia brasileira, ela precisa ser bem remunerada, a indústria precisa ser bem remunerada, os produtores precisam ser bem remunerados, o trabalhador tem que ser bem remunerado, todo mundo tem que ser bem remunerado, e é como falei, é oferta e demanda. Este é um momento que, estruturalmente, a conjuntura leva para preços mais elevados. No futuro, pode ser que isso mude. Agora, a gente tem que ter consciência que este momento agora, pelo qual o setor passa no Brasil, que do ponto de vista do que a gente tem visto dos preços divulgados pelo CPEA ou de referências como a Bolsa de Nova York, são muito bons, isso no futuro também pode trazer alguma consequência não tão doce assim para o setor. Olha, você falou muito bem, né, que a indústria, ela engarrafa o que vem do campo, por isso o radar ligado em relação à produção. Eu gostaria de chamar a atenção para um dado que você já pincelou para a gente, que é sobre o Fundecitrus, né? O Fundecitrus divulgou nessa semana a segunda reestimativa, né? E ela indica que a safra de laranja 2024-2025 no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro deve ser 3,4% maior do que o número projetado na reestimativa anterior em setembro e 4% menor do que a projeção inicial em maio. Então, resumindo o cenário, é uma projeção um pouquinho melhor, mas ainda assim muito aquém da necessidade, né, Ibiapaba? Exatamente, para a gente deixar aqui a nossa audiência com um pouco mais bem informada do que vocês já propiciam para ela, o que é essa reestimativa? Na verdade, esse aumento aí de pouco mais de 3% que você destacou, ele é tamanho de fruta. Então, no final das contas, a gente vinha num período que vinha com aquela seca grande também, que aconteceu no início dessa safra, e começou a chover. E aí, quando começa a chover, a planta ela absorve essa água que vai para o suco da laranja. Então, e isso acontece, isso faz com que o fruto ele cresça um pouco mais de tamanho e fique um pouco mais pesadinho. Então, como a gente mede a nossa medida é a caixa de 40,8 quilos, então você acaba tendo ali um número menor de frutos por caixa, porque eles são um pouco maiores, e no final das contas você vai ter essa estimativa em número de caixas um pouco maior. Então, no final das contas, não é que apareceu mais laranja de onde a gente não estava esperando, não, são as mesmas laranjas que elas estão agora com um pouco melhores do ponto de vista aí da qualidade da fruta em relação à reestimativa anterior, e com isso a gente tem esse ponto. Bom, Ibiapaba, você já também citou para a gente que a União Europeia é um mercado fundamental, muito importante com relação ao suco de laranja, né? Como que o setor se prepara, então, em relação ao pacote de medidas que deve ser aprovado em breve, né, pela Europa, principalmente, por exemplo, em relação à lei antidesmatamento? Bem, o setor de suco de laranja, ele não está entre aquelas commodities prioritárias, as quais vão ter que entrar no processo de devida diligência. Então, neste momento, não tem um impacto imediato no setor de suco de laranja. Agora, claro, a gente acompanha com preocupação, enfim, a União Europeia ela tem todo o direito de fazer as suas legislações, desde que essa legislação ela não fira a soberania de outros países. A gente entende que essa legislação ela altera um pouco, ela fere um pouco a soberania de outros países, e a gente está alinhado aí com a posição do governo brasileiro de ser contrário à implantação nos moldes que tem sido defendido pela União Europeia. Mas, por enquanto, não tem nenhum impacto direto para o setor de suco de laranja. Ibiapaba, e você sempre traz notícias de primeira mão e tem uma muito, muito importante com relação ao mercado internacional, né? Abrimos novos mercados, hein?
Pois é, uma notícia bem interessante. O governo brasileiro anuncia hoje, se é que já não anunciou, a abertura do mercado da Coreia do Sul, para o suco de laranja. Esse é um mercado que o Brasil já exportou bastante suco de laranja anos atrás, mas por conta aí de acordos internacionais que foram feitos entre a Coreia do Sul, Estados Unidos e Coreia do Sul e União Europeia, o Brasil praticamente saiu desse mercado, porque a tarifa lá é muito alta, é de 54% sobre o valor do produto, então é praticamente inviável. E aí agora, graças a uma negociação do governo brasileiro, com o apoio aqui da Citrus BR, foi aberta uma cota de 6 mil toneladas emergencial, com uma tarifa de 10%. Então, isso viabiliza mais uma vez o mercado da Coreia do Sul. E nesse contexto que a gente conversava de queda de consumo, é muito importante, porque você vai trazendo novas possibilidades para você escoar o produto brasileiro. Então, é uma notícia importante aí para o mercado. É provisória essa taxa, obviamente, é emergencial, mas a gente espera aí, a gente confia na capacidade dos nossos negociadores para que ela perdure aí por muitos anos. E pulverizar, né, os clientes é muito importante, principalmente nesse cenário desafiador, né? Agora, em relação aos Estados Unidos, eu acho legal a gente pontuar também, porque é um comprador importante de suco brasileiro, mas que teve um recuo, né? Como que está esse mercado hoje? Pois é, o mercado americano ele está sendo cada vez mais importante para a gente, justamente porque a produção interna deles na Flórida vem despencando. As últimas estimativas aí do mercado americano não capturaram muito bem a passagem dos furacões que aconteceram lá. Então, assim, o mercado fala mais ou menos ali em 12 milhões de caixas. Só para a gente ter uma ideia, eles já produziram 250 milhões, né? E hoje estão aí praticamente 5% aí do que eles já produziram. Então é importante a gente destacar isso. E com essa falta de produção americana, o Brasil acaba se beneficiando, então a gente acaba exportando mais suco para os Estados Unidos e ele acaba ficando mais relevante. A questão é que, como a gente vinha falando, a gente não tem tido tanto suco assim para exportar. Então vamos ver como é que fica esse balanço entre uma maior necessidade de suco dos Estados Unidos e essa queda global aí de consumo que tem acontecido. Então é uma equação interessante. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E em relação à China e ao Japão também, hein? A China ela vem fazendo um bom papel. A China ela vem comprando do Brasil de maneira consistente, orgânica, tem crescido de uma maneira natural. A gente se preocupa muito com o mercado chinês, que o mercado chinês ele é dado às vezes de modinhas, né? Então a gente já viu alguns produtos que entraram no mercado chinês, teve ali picos de anos de consumo e aí depois o consumidor muda de ideia, vai consumir outra coisa e aí todo aquele investimento que foi feito para atender o mercado chinês, que qualquer soluço é muito grande, isso acaba trazendo problemas. Então, acho que esse crescimento do mercado chinês nos últimos anos, ele é importante, ele vai ter uma classe média de quase 700 milhões de pessoas em pouco tempo, o que significa praticamente uma Europa. Claro que é uma classe média com poder aquisitivo menor do que a Europa, em comparação, mas ainda assim é uma classe média que tem os seus hábitos cada vez mais ocidentalizados, isso inclui o nosso bom e velho suco de laranja. Então, sim, a China é um país que é importante. Já o Japão é um país que ele tem diminuído bastante o consumo de suco de laranja nos últimos anos. Eles têm um hábito ali de consumo de sucos de vegetais, então é um pouco diferente. E a questão logística no Japão também foi um pouco prejudicada. Nós tínhamos ali um terminal portuário no Japão que teve que ser encerrado, principalmente pela questão do tamanho dos caminhões que saíam do terminal, eles eram muito pequenos, então tudo que você ganhava ali de logística numa perna, você perdia em outra. Então, hoje as exportações para o Japão têm sido feitas a tambor também. Mas, assim, da Ásia, a gente entende que esse é um bom mercado. E um outro mercado que a gente tem trabalhado também, junto com o governo brasileiro, para tentar viabilizar é o mercado da Índia. A Índia ela tem um potencial grande, né? É o maior país em população do mundo, tem uma classe média também que tá crescendo, mas as tarifas também são meio inviáveis ainda. Então, assim como o governo brasileiro está fazendo com a Coreia do Sul, a gente espera que também consigamos emplacar essa bola para dentro, aí, esse gol,
com a Índia, mas tem muito suco ainda para passar por debaixo da ponte. Ibiapaba, muito bacana, a gente vai estar torcendo para isso com certeza. Foi muito importante te ouvir, ter esse panorama do setor todo e de quebra você sempre traz novidades para a gente. Então, muito obrigada, um bom dia para você e para toda a equipe da Citrus BR. Obrigado, é sempre um prazer, conto sempre com a Citrus BR. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.